forte, né? Que é para Ele, né, amados? Aleluia. Podem assentar. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo a cada dia gerar ambientes novos no Senhor. E nós temos que entender que a gente não zera a cada culto. Zerou e agora a gente começa de novo. Não, a gente continua. Entenderam? Fala para o seu irmão assim, a gente continua na presença do Senhor. Quantos podem? Vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Continue na presença. Se você ora em línguas, ore. Coração queima. E o meu coração queima por ti. E o meu coração Você está no ambiente, que nós estamos gerando ambiente. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Vamos. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro.
Nós ministramos no domingo falando que reinamos e estamos nas regiões celestes com Cristo, governando, que somos reis e sacerdotes, que somos sacerdotes e o sacerdote é responsável por manter a chama acesa do seu coração. Porém o Senhor nos chama a igreja para ser rei e sacerdote, exercer esse reinado. E é de uma forma completa, como Davi reinou, foi rei, e ele também teve acesso ao sacerdócio. Ele pôde ir buscar a arca junto com os sacerdotes e os levitas. E é um lugar e um posicionamento da igreja do Senhor, da igreja brasileira. O Brasil tem a igreja do Senhor e é dela que sairá os comandos, que sairá a resposta de uma igreja que clama, de uma igreja que busca, que há um clamor no nosso coração. E reinando em vida é recorrente aqui sempre, porque vida no Espírito é esse reinar agora. O céu começa aqui agora. Não vai ser lá um dia, começa aqui e agora. Quantos entram e percebem e querem esse lugar e falam: Espírito Santo, eu quero viver nessa atmosfera e nessa dimensão. E em Romanos 5:17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Fala comigo, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos podem falar comigo, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo? Vamos entender esse reinarão em vida, porque há um posicionamento espiritual, há um mundo que ele é espiritual e há um posicionamento, e nós precisamos compreender esses movimentos espirituais. Cada pessoa está numa atmosfera, cada pessoa está num posicionamento espiritual. E o Espírito Santo é tão tremendo que ele sabe ministrar, por exemplo, para uma multidão, porque ele conhece você e sabe o estágio que você está. Qual é o propósito de Deus? É que a igreja, ela entre nessa consciência e nessa condição de estar nas regiões celestes, reinando através de um só, que é Cristo. Se cada um de nós está num posicionamento, num lugar no Espírito, quando você chega aqui, vou dar esse exemplo, e esse lugar está impregnado da presença, esse lugar está impregnado da glória de Deus, e você se insere dentro desse ambiente, você começa a sentir, você começa a se envolver, e aquilo começa a te fazer um bem, e você começa a ver que há um lugar mais alto para você ir em Deus. Como que nós podemos aumentar o nível de glória, o ambiente da presença? Vai ser a partir da resposta pessoal de cada um. Eu sei que como pastora, nós como ministros, temos uma responsabilidade muito maior, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas, o que eu quero dizer? Que nós passamos 13 dias num ambiente de glória, saturado de glória, de poder. Nós vimos literalmente pessoas, ministros queimando.
gente que exala uma energia muito poderosa, uma unção que ela transfere. E você começa a olhar ministros, você começa a ver o nível de presença, e você começa a dizer como? É porque cada um está num lugar espiritual, e cada um só pode dar o que tem. Nenhum ministro pode de verdade chegar aqui e inventar ou fingir ou mascarar algo, porque na realidade não vai acontecer. O que o Senhor está chamando é para que nós possamos experimentar esses novos níveis. Nós desejamos que todos tenham o discernimento desses novos lugares em Deus, e tenha muita fome, tenha muita sede, para que viva em novos ambientes, para que quando você chegar no lugar, as pessoas vão dizer o que acontece com você. Você está transmitindo unção e glória e presença de Deus. Nós precisamos nos unir em oração, em clamor, em entrega, em confissão de pecados. Nós precisamos entender que arrependimento não é apenas a confissão do pecado em si, mas é a metanoia, que é o arrependimento constante, diário. Uma mente renovada. Alguém que não estaciona e paralisa e fica num lugar e retrocede. Nós não somos dos que retrocedem. Vamos dizer, nós não retrocedemos. Quem está comigo? Nós vamos para cima, mas isso passa por uma decisão de querer mais. Por isso, igreja do Senhor, me ajudem. Não cheguem aqui zerados. Vamos começar tudo de novo. Não, nós estamos dando continuidade do que aconteceu no domingo aqui. A gente teve segunda, terça, passamos o dia inteiro. Eu não sei o que você fez. Eu não sei como foi seu nível de entrega, mas eu sei que eu estou me consagrando, eu estou num lugar em Deus, porque eu não quero zerar. Senhor, me ajuda a manter aquele ambiente para hoje a gente chegar aqui e a gente ir dali para frente. Porque, amados, se nós tivermos a mentalidade de zerar o nível de presença, e o Ricardo Robortella fala algo que é muito interessante, tem até no livro dele, que no céu, na cabeça dele, tem um medidor chamado glorômetro, que mede o nível de glória. Sabe aquela coisa assim que vai medindo? É como se o Espírito Santo e o Senhor começasse a medir o nível de glória na sua vida, o nível de glória na sua casa, o nível de glória na igreja, porque há muitos templos vazios, não tem a presença de Deus, tem tudo menos a presença. E se você tem alguma sensibilidade espiritual, você percebe se o lugar que você está tem presença de Deus. Porque aonde há o espírito manipulador, controlador, tem um espírito religioso que não é regido pela presença de Deus. Pode ser na empresa, pode ser na casa e pode ser na igreja. Tem muita gente falando em nome de Deus e não é. Tem muitas pessoas profetizando em nome de Deus e não é. Porque muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome eu ministrei louvor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz a tua obra. E o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Não são as suas obras, é o seu relacionamento com Ele. Ele vai dizer para aqueles que se relacionaram, para aqueles que buscaram intimidade, para aqueles que disseram: eu tenho fogo, eu tenho lenha, pode queimar, eu vou, Senhor,
Senhor para mais perto de ti. Para esses o Senhor vai dizer: entra, meu filho, no repouso, no coração do Senhor. Entra para a morada do Senhor. Quantos têm fogo e lenha ainda? Quantos têm fogo e lenha ainda? Oh! Tem fogo e lenha aí? Sabe? Deixa queimar então, amados. Feche os seus olhos. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Quantos podem dizer: eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha? O Senhor está buscando esses. O Senhor está buscando esses. Então sente-se no seu lugar. Para quem então é dado esses mistérios de conhecer esse lugar espiritual novo? Esse lugar espiritual misterioso. Olha o que diz em Mateus 13, 11, que é a parábola 10, 11, que é a parábola ali, não é? Das sementes. E aí diz assim: então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas, mestre? Por que você fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mas eu vou repetir: a vós outros é concedido conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Para quem então é dado esses mistérios? Quem vai conhecer os mistérios? Porque ele fala por parábola, para que aqueles que são incrédulos não entendam, não entrem nesse lugar nobre, não governe. E você é chamado a governar, você é chamado a ser rei e sacerdote. São todos aqueles que andam com Jesus. São os discípulos que andam com Jesus e diz: vocês é dado a conhecer o reino dos céus. Eu vou mostrar para vocês que são os mistérios. E aí João 14, 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o Senhor falando de lugares. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, diga assim, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos dizer assim: onde o Senhor está, eu estou também. E Ele me revela os mistérios do reino dos céus.
As chaves que abrem o mover sobrenatural. Como pessoas conseguem um novo nível de glória. Você pega um Benny Hinn, ele que escreveu, né, Bom Dia Espírito Santo, exala. Um dia estava numa conferência com o Mor Cerulo, foram 7 dias, e eu olhava aquele homem, naquele estádio lotado, eu falava, parece que eu estou diante de Moisés. Porque havia uma graça, havia uma unção, havia uma autoridade. Como esse homem conseguiu isso? E são aqueles que começam a queimar, são aqueles que começam a mover muito, muito junto com Jesus. Anda ali. E o Senhor deu uma chave para os discípulos. Eu vou preparar lugar, e onde eu estiver, e onde eu estou, vocês vão estar também. E aí Colossenses explica para a gente. Isso eu quero que todos entendam. Não sei qual lugar espiritual você está, mas você pode crescer hoje num novo ambiente. Ele nos libertou do império das trevas e nos, fala comigo, transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem era você antes de Jesus? Por isso que eu amo aquela música. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde você vai? Para onde você iria? Mas Ele te pegou no império das trevas e te transportou, te elevou para você viver pertinho dEle, assentado com Cristo nas regiões celestes. Você não está num lugar sozinho mais. Sabe, queridos, o Senhor Jesus sempre falou de novos lugares. O Senhor Jesus sempre ensinou os seus discípulos, transportem, vamos a novos lugares. Como Deus fez isso no Velho Testamento? Ele tira o povo do Egito e eles começam a andar no deserto. E aí Deus chama Moisés e dá todas as especificações do tabernáculo. E o tabernáculo de Moisés é uma sombra do céu. O tabernáculo de Moisés é uma sombra do céu. E ele diz, pega agora o que tem no céu e coloca com eles no deserto, porque eles vão caminhar comigo. Além da sombra do céu, que era o tabernáculo, ainda vai ter uma nuvem que vai cobri-los do sol, e uma tocha de fogo que vai clarear e aquecer durante a noite. E o tabernáculo de Moisés tinha 3 lugares: o átrio, o pátio, que cabe a multidão, que chega, todos podem chegar. E aí tem o santo lugar, onde já passa por lugar mais apertado, onde a confissão, o arrependimento, o sacrifício. E aí há o Santíssimo, onde a arca estava escondida. E o Senhor mostrando para aquele povo no deserto. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ele está te dizendo, você está no deserto? Você está passando por alguma crise, por alguma pressão, por alguma dificuldade? Ei, traz o tabernáculo para a sua vida. Traz a presença do Senhor para a sua vida. Ou melhor, se eleve para ficar no lugar onde você foi chamado para estar. Porque nesse lugar vai haver luz. Por isso que muitas pessoas conseguem
níveis de vitórias e conquistas diferenciadas. Os discípulos, eles não conseguiram expulsar um determinado tipo de demônio, porque eram legiões. E aí eles falam, os seus discípulos não deram conta. Por quê? Esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Então, o Senhor está dizendo para nós, aproxime-se de mim, me conheça. Ande comigo, porque haverá transferência, haverá glória, haverá revelação. Olha o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Jesus chama 3 dos seus discípulos, traz para perto e ali transfigura. E aparece Elias e Moisés. E essa transfiguração, a palavra diz que da roupa de Jesus saía raios. Saía feixes de luz, porque havia revelação para eles ali. Houve uma abertura de portal. E aí eles falaram, vamos montar uma tenda e ficar aqui. Mas Jesus falou, não, vamos descer e vamos lá para baixo, porque o povo precisa da revelação que vocês tiveram aqui. Por isso que o profeta vive no alto lugar. Ele vive e tem a revelação do Senhor, e ele desce para abençoar a igreja, e abençoar a sua família, e abençoar o povo, e abençoar a cidade. Mas o que o Senhor está chamando a gente é para nós vivermos um novo nível, porque quando nós orarmos, quando nós tocarmos, vai haver virtude do Senhor. Nesse movimento espiritual, a dimensão do céu, ela é tão clara que aconteceu de forma física ali no deserto, para dizer e mostrar para aquele povo que o Senhor os tinha tirado do cativeiro, e aquela presença ali era importante para manter eles em liberdade, e que eles tivessem experiência de entrega. Eles podiam começar do pátio, mas eles teriam que ir em frente, buscando mais intimidade. E a gente sabe que a intimidade passa pelo arrependimento, pela vida de confissão diante do Senhor. Todas as vezes que nós servimos a ceia, é um grande momento para você rever, sim, examinar o seu coração e ir mudando, deixando o Espírito Santo te transformar. E nós então vamos compreender esses mistérios de Deus. Como que isso vai se revelar? Como que hoje nós podemos ter uma dimensão maior disso dentro de nós? 1 Coríntios capítulo 14, 2 nos diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Fala assim, mistérios. Os desenhos do céu, os mistérios do céu, a mente do Senhor, o coração dele começa a ser revelado para aqueles que oram no Espírito. E às vezes há uma pergunta, por que ou para que orar em línguas? E a oração em línguas vai revelar a vontade perfeita do Senhor na sua vida. Os mistérios são para aqueles que querem caminhar. Mas nem todos orarão em línguas. Claro, nem todos. Vai orar quem quer. Vai orar quem busca os dons espirituais. A palavra diz, procurai com zelo os dons. Procure como você se aprofunda, como você busca mais do Espírito Santo. Porque os mistérios serão revelados. Eu comecei a prática espiritual do hora após hora. E dentro de 6 meses, 1 ano, eu percebi que fraquezas emocionais, que mente oscilante, algo
algo foi acontecendo dentro do meu emocional. Eu comecei a perceber que o Espírito Santo tinha capacidade para entrar na dimensão da alma e do espírito, onde terapeuta ou psicólogo talvez não conseguiria. E o Espírito Santo foi, e a palavra de Deus veio como cura. E comecei a perceber que a minha oração parou de ser de autoajuda. Que a minha oração parou de ser de lamber feridas. Que a minha oração parou de ser de coitadinha ou que dozinha de mim. A minha oração começou a ser profética. O Espírito Santo começou a quebrar travas interiores, começou a quebrar incredulidades, religiosidades dentro de mim e me elevou a um lugar de fé robusta. E o Senhor, Ele está dizendo: minha filha, aprofunda nisso. Se entrega à oração em línguas, à meditação da palavra. A meditação da palavra. A confissão da palavra. Ore a palavra. Está lá, né? A casa de oração em Kansas City. I Hope. 24 anos eles estão chegando de oração ininterrupta. Eles cantam a palavra, eles oram, eles adoram por 24 anos, 24/7. O ambiente vai sendo saturado da presença. E um dia, ouvindo o idealizador daquele lugar, o mentor, aquele que o Senhor colocou, o Mike Beach, eu esqueci, mas acho que é isso. E as pessoas perguntavam para ele assim: como que mantém isso 24/7? E os alunos, como mantém isso? Ele falou assim: não é fácil. Não é fácil. Porque a nossa alma, o nosso corpo, a nossa carne não quer construir isso. Mas eles vão vencendo dia após dia. E há lugares áridos, secos. Há momentos que vai acontecendo aquela declaração da palavra, aquele louvor, aquela palavra cantada, e é tudo seco, tudo muito... Cadê a presença? Onde ele está parece um ponto cego, mas eles continuam pondo lenha no altar, eles continuam declarando a palavra, eles continuam meditando, eles continuam cantando, e eles vão, e de repente o céu se abre. De repente, chuvas do céu começam a descer. E é esse o lugar que o Senhor está chamando a igreja do Senhor, a igreja brasileira. Voltem ao primeiro amor. Voltem às primeiras obras, corrijam o seu coração, se reposicione e comecem a buscar o Senhor, comecem a levantar mãos santas, comecem a apresentar corações puros, comecem a apresentar mãos limpas e venham adorar ao Senhor. Aí você diz: nossa, mas passei o tempo. Olha, pastor, até que eu fiquei lá, consegui ficar 1 hora lá no meu quarto, mas foi tão esquisito, tão seco, tão vazio, parece que eu não senti a presença. Queridos, a fé não é sentir. Fica ali, continua. Por isso que a oração em línguas é uma ferramenta fundamental do Espírito Santo. Porque não depende do seu emocional, não depende de você estar sentindo algo ou não. E eu posso continuar. Mas e aí? E aí algo está sendo impresso dentro de mim. A vontade do Senhor está sendo desenhada dentro de mim. Como que eu vou manter constante num mundo tão oscilante?
Como eu vou manter uma fé firme diante de tantas batalhas espirituais, diante de tantas confusões e acessos espirituais malignos, porque há também o tabernáculo das trevas. Não existe só o tabernáculo do céu que se manifestou no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, no tabernáculo de Davi. Existe o tabernáculo das trevas. Existem sacrifícios humanos. Existem aqueles que estão dispostos a dar a vida deles para que o anticristo, para que Lúcifer se manifeste. Mas os da luz, que são os filhos do Pai, os da luz, eles oferecerão sacrifícios de louvor, de adoração, de intercessão profética, de jejum, de oração. E vão continuar cavando poços até que Ele venha, até que a glória se manifeste, até que os milagres venham, até que o Senhor abra aquela porta, até que os sinais dele seguem. E Ele está dizendo: eu quero descer e tabernacular com vocês. Eu quero viver entre essa casa. Eu quero viver entre vós. Eu quero. Sabe, queridos, quando o Senhor fala para nós subirmos a esse lugar, é porque Ele diz: deixa eu morar, deixa eu ficar todos os dias, deixa eu habitar aqui. Tanto é que eu quero pedir a vocês que não é idolatrar esse lugar, mas saber que aqui é um lugar onde a igreja do Senhor se reúne e que esse ambiente é para ficar saturado da presença. Por isso que nós precisamos ter muito temor e cuidado. Vamos construindo, guardando esse lugar. Como lá em Kansas City as pessoas chegam perto da rua, pisam na calçada e elas estremecem. E vocês sabem que quando há a manifestação da glória e da presença do Senhor, a terra treme. Fala assim comigo: quando há manifestação da glória, a terra treme. Quando Jesus ressuscitou, toda a terra estremeceu. Ele libertou quem estava no cativeiro do inferno. Mas como Jesus, o Filho de Deus, consegue entrar no inferno? Como Jesus, o Filho de Deus? A palavra diz que Ele foi homem como nós, sem pecado, porém Ele se retirava para orar, Ele jejuava, Ele tinha as práticas espirituais, Ele mantinha o sacerdócio dele, Ele vivia intimidade, e Ele foi vivendo numa intimidade com o Pai, que o céu começou a se manifestar, e Ele curava os enfermos, Ele libertava as pessoas, Ele salvava, Ele curava, e Ele já falava sobre o Espírito Santo, assoprava sobre os seus discípulos. Mas o que mais me mexe comigo é que esse tabernáculo das trevas existem. O inferno, a escuridão. E a gente sabe que os cativeiros emocionais e espirituais, eles existem, mas o Senhor nos chamou para ser libertadores. Não. Acho que não me ouviram. Os cativeiros emocionais, os cativeiros espirituais, as zonas das trevas, os ambientes escuros, os lugares negros existem, mas o Senhor chamou os filhos da luz para serem os libertadores. Vamos ler juntos Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus
está sobre... Vamos ler juntos? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Uma profecia para o próprio Jesus. E que hoje isso é sobre nós. Quantas pessoas presas à nossa volta, quantas pessoas em cativeiro, quantas pessoas precisando da liberdade, da libertação, e você tem a resposta. Vira para o seu amigo do lado e fala assim: você tem a resposta. Então nós vivemos o tabernáculo dos céus agora, e esse poder interfere nas trevas. Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não há lugar tão longe que Deus não possa te alcançar. Não há lugar tão longe, tão profundo, tão alto, tão distante, que Deus não possa te alcançar.